Professor, é uma discussão super complexa, né? Mas nesse episódio, em outros, quanto mais complexa a discussão, maior a sedução de uma parcela importante da sociedade por uma saída fácil, né? E geralmente a extrema-direita oferece essa saída fácil. Ah, estão vendo? A vidraça quebrada, o carro queimado, o jovem que não atendeu a obrigação de parar, a determinação da polícia, proíbe de entrar. Tem como escapar dessa lógica, um problema super complexo, para uma solução ineficaz e fácil que geralmente beneficia o extremismo? Então proíbe, fecha tudo. A curto prazo é impossível, né? Vamos lembrar que grande parte após o final da Segunda Guerra Mundial, ela estava entre as nações vencedoras, mas foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. Lembrar a ocupação alemã e a França de Vichy, né? Mas graças a De Gaulle e ao célebre discurso de 18 de junho de 1940, quando é criadas as Forças Francesas Livres, aí começa aquela resistência de um homem, a princípio, o De Gaulle em Londres, mas depois a articulação que ele faz, até 4 anos depois, ter a libertação de Paris e no final de abril, início de maio, com a rendição total da Alemanha nazista, né? É todo aquele processo de reconstrução feita pela França, mas é bom lembrar que os argelinos, que tiveram uma participação importante na Segunda Guerra Mundial, acreditaram que o final da guerra fosse também a libertação da Argélia do domínio francês. E teve uma grande manifestação naquele momento e uma repressão violenta do novo Estado francês pós-libertação. Então o sinal já estava claro. A Guerra da Argélia, o ápice, já no final dos anos 50, com a Frente de Libertação Nacional, quem quiser assistir, tem um clássico chamado A Batalha de Argel, que ficou proibido aqui no Brasil durante toda a ditadura militar. O filme não passou aqui. Um filme que só tem um ator profissional, os outros são atores não profissionais, para entender o dilema argelino. E tem o clássico Os Condenados à Terra, do Frantz Fanon, né? Um psiquiatra negro, antilhano, e que acompanhou para e passo o que aconteceu na Guerra da Argélia. Então, quando vem o De Gaulle, com o golpe de Estado de 58, que na prática é um golpe de Estado, acende a presidência, vem uma nova Constituição, um plebiscito, vem a independência da Argélia. Mas a questão Maguerbina era muito maior, porque você tem toda a África Ocidental francesa. Ele quis criar uma comunidade francesa, tal qual a comunidade britânica, né? E você teve um deslocamento muito grande no momento de crescimento econômico da França, de africanos, da África Negra e do norte da África, que são coisas distintas, da África subsaariana, para a França. No momento do crescimento econômico, essa mão de obra é bem vista, mesmo que discriminada, mas bem vista para os trabalhos inferiores e tal. A grande questão que hoje na Europa, não é só um caso francês, é um caso de outros países, a Europa hoje perdeu o papel que tinha no mundo, né? O eixo econômico do mundo se transferiu para a região Ásia-Pacífico. Portanto, muitos países, esses imigrantes chegam, mas não encontram mais mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho se sofisticou. Excetuando a Alemanha, um fato recente que nós noticiamos aqui, né? Que está querendo mão de obra, mas mão de obra qualificada, não mais aquela mão de obra sem qualificação, em número restrito também. Então essa questão é complicada, ela está presente em Portugal, né? Veja o que acontece com brasileiros. Ela está presente na Espanha, vamos lembrar o partido Vox, está presente na França, e na França essa presença é muito antiga, vem do século XIX. Um dos clássicos do racismo é o Ensaio sobre as Desigualdades das Raças, escrito pelo Gobineau, que foi embaixador da França do Segundo Império, do Napoleão III, aqui no Brasil em 1869, 1830. E tem textos pavorosos que ele escreveu sobre o Brasil nos 14 meses que aqui ficou. E depois você tem todo um processo de importação desse pensamento de extrema-direita pela Alemanha, né? E isso é usado, inclusive, é conhecido todos no nazismo. Ou seja, a situação é muito difícil, a solução. Quem conhece um pouco a França, e a Priscila colocou muito bem, você vai nos bairros periféricos, que são bem distantes do centro da cidade, e você encontra um domínio ali dos árabes. Recorde-se, há cerca de 4, 5 anos atrás, uma rebelião que ocorreu entre muçulmanos, de mulheres muçulmanas que queriam se libertar da estrutura familiar que impedia que elas fossem iguais aos homens, né? E que, no caso francês, que é um Estado laico, isso nem se coloca, da religião se sobrepor ao Estado. É uma situação difícil, né? Muito complicada. A França não vive o paraíso econômico que teve em certo momento da reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, ao contrário, passa sérios problemas econômicos,
O segundo turno, a senhora Le Pen vai estar com certeza, tem razão a Priscila, que a extrema-direita ganha com tudo isso. Agora, qual é a solução? Você não tem uma solução a curto prazo, né? A questão que se coloca vai ser arrumar um meio de selecionar, entre aspas, desculpa essa expressão, a questão dos imigrantes. Mas tem os botes que atravessam o Mediterrâneo e que chegam à ilha lá, chegam à Itália. E aí, por exemplo, no caso italiano, como é que fica? E os que chegam ao litoral da Espanha, né, especialmente? Então, tem as máfias que controlam essa questão. É um grande desafio para a União Europeia. Por quê? Por causa da proximidade do continente africano com a Europa. Historicamente, é bom lembrar que desde o Império Romano, e se você quiser puxar o fio, tem mais tempo, o contato entre o norte da África, lembrar que Cartago, né, a luta contra Roma, Cartago fica no norte da África, vem, portanto, desde o século II, III a.C. Só que agora numa conjuntura muito diferente, os países da África Negra não conseguem se consolidar democraticamente e economicamente, o Oriente Médio idem, aquelas tragédias que nós vimos do deslocamento da guerra do Iraque e da Síria, e chega a uma situação meio que sem saída. Esse é o grande desafio hoje que a comunidade europeia tem, a questão dos imigrantes, como tratá-los, como incorporá-los à sociedade de cada país, e tem a questão religiosa presente também, né? Basta ver o extremismo na Bélgica, eu não falei a Bélgica aqui, mas a Bélgica você tem um forte extremismo islâmico, sem nenhuma islamofobia, vale destacar, né? E que estava envolvido com o chamado, entre aspas, Estado Islâmico. Em suma, em resumo, é uma situação muito difícil, muito complicada, não tem solução a curto prazo, não é só... a repressão ela vai ocorrer para a proteção de bens públicos e privados, né? Desde que eles sejam atacados. Agora, reprimir os manifestantes e achar que com isso resolve o problema, não vai resolver. Tem de ter uma política civilizatória, especialmente a França, que foi sempre o palco privilegiado de luta de classes na Europa e para nós, ao menos para mim, representa sempre o ápice da história. Qualquer referência histórica do século XVIII para hoje, eu sempre lembro da França. Então, ela que tem de dar o exemplo, e esse é o desafio.